Como devemos exercer a cidadania plena? A primeira coisa é lembrar de uma antiga frase que diz que os ausentes nunca têm razão. Isto é, aqueles que se omitem não são só omissos, são cúmplices, acima de tudo. Porque toda omissão, ela é ficar ao lado de quem vai vencer. E desse ponto de vista, mesmo que não se escolha o vencedor, supor-se omisso é colocar-se ao lado do vencedor numa briga, numa disputa, numa reflexão. Por isso, cidadania é, acima de tudo, um exercício cotidiano. E ela não se dá, claro, a cidadania apenas na época das eleições. Aqueles que supõem a democracia apenas como um momento eventual, no nosso caso, né, nas eleições gerais, por exemplo, né, em outubro, estão deixando de lado o exercício cotidiano da cidadania, que se dá no voto, mas se dá também na conduta na rua, no modo de acompanhamento do que fazem os nossos representantes na Câmara Municipal, no acompanhamento da escola pública municipal e estadual dentro de uma cidade como Cascavel, região. Portanto, a cidadania ela é uma prática que não pode ser de fachada. É curioso porque isso no Brasil ele tem um impacto que é muito diferente. Exemplo concreto, nós somos chamados no Brasil, até uma linguagem estranha, eu mesmo já discuti isso com a Receita Federal algumas vezes, porque no Brasil nós somos chamados de contribuintes, que é uma coisa estranha, porque um imposto é um imposto, ele não é voluntário. Sim. Mas se ele é imposto, é voluntário. Isso, contribuinte. Eu não sou contribuinte, eu tenho de pagar imposto. E nessa hora eu gosto de uma coisa que os norte-americanos usam. A expressão que eles dão a si mesmos é de pagadores de impostos. Isto é, um norte-americano chama a si mesmo de taxpayer. Eu sou um pagador de tributo. A lógica pode parecer estranha, mas ela não é. Alguém que diz que é pagador de tributo é sinal de que ele, portanto, porque paga, exige de volta. Exige que a autoridade pública, o gestor, a área privada, devolva. Sim. Quando eu sou chamado de contribuinte, parece que é uma coisa assim meio de voluntariado, de amizade. Se der, deu, se não der, não deu. E não é assim. Por isso, voltando à tua última questão, cidadania é uma prática que não pode ser omissa, porque ao ser omissa, como eu disse, é cúmplice. Por exemplo, se você tem um debate que acontece na Câmara Municipal, e eu que sou cidadão de Cascavel, de qualquer cidade da região, eu não acompanho, eu não vou ver o que o meu vereador está fazendo, qual é o conjunto que o governo que eu escolhi ou não, aquele que eu sou oposição, eu estou me colocando de um modo, vou usar uma expressão chata, mas de um modo covarde. Porque a covardia é a incapacidade de enfrentar o que tem que ser enfrentado. E daí não pode cobrar também. Se ausenta, não pode se cobrar. Coloca como cobrante, aliás, a frase que os covardes mais dizem, é essa que eu vou dizer agora. Que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Essa é a frase clássica do covarde, junto com a do vagabundo. O vagabundo e o covarde têm essa capacidade de dizer assim, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa.